dia, bom dia. Bom dia, meus amigos. Começando o domingo. Esperando o pessoal chegar. Quem já está ao vivo aí comigo, bom dia. Como estão todos? É muito bom estarmos aqui, mais um domingo, mais uma semana, né? Iniciando a semana, afinal de contas, domingo é o primeiro dia da semana, né? E já começamos com um break, que coisa, né? Bom, vamos lá? Bom dia. A gente inicia com uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, que dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Obrigado, gratidão por mais esse dia. Meus amigos, nós estamos estudando aos domingos de manhã o livro Pensamento e Vida, como todos já sabem. É um livro trazido a efeito pelo Chico, né? Psicografia do Chico. E Emmanuel que dita. É um livro que é tratado como se fosse uma cartilha, né? É uma cartilha reencarnatória. É dessa forma que o Emmanuel enuncia o seu livro, certo? Por que isso? Porque ele trata de todos os temas pertinentes à mente humana, né? Pertinentes ao nosso psiquismo, pertinentes a o que precisamos saber, né? Quais são as bases firmes que vamos pisando para seguir a nossa existência de uma maneira mais, no mínimo, mais corajosa, vamos dizer, certo? Nós estamos no capítulo 2, tá? O capítulo 2, nós passamos pelo capítulo 1 semana passada, que fala o espelho da vida, que é exatamente a mente, né? Falamos muito a respeito da mente, vocês se recordam, né? Que a mente é algo que não está circunscrito à parte de cima da nossa cabeça, né? Como se fosse um segundo cérebro, né? Como se fosse um cérebro espiritual. Isso não é a mente, né? A mente, ela não tem uma definição por si só e ela é imaterial. Nós não temos forma. A mente, ela não tem uma forma definida para a gente, tá? Nós não conseguimos palavras para definir a mente. Muito bem. A mente, o que a gente conhece da mente? As suas qualidades e aquilo que a gente consegue ver através das nossas atitudes. Porque a mente, ela brilha, meus amigos. Ela brilha e esse brilho segue os nossos pensamentos. Essa claridade, ela depende daquilo que nós a alimentamos, com aquilo que nós a alimentamos. É basicamente isso. Nós muitas vezes nos escondemos, né, por trás das nossas máscaras mundanas. Isso acontece muito, mas a mente, ela mostra exatamente quem nós somos. É como se fosse uma grande áurea que brilha ou se torna opaca, né? E eu falei brilho porque brilho pode ser um brilho esplendoroso ou um brilho fraquinho, né? Quase escuro. Muito bem. Essa é a nossa mente. E ela não funciona, o que a gente estudou, ela não funciona sempre da mesma forma, né?
nós percebemos que ela tem oscilações. Como nós temos oscilações no dia a dia. A gente pode acordar vibrando de uma forma e podemos ir dormir vibrando de uma outra forma no mesmo dia, né? Nós mostramos aqui aquelas nossas curvas, né? Vocês lembram? Umas mais longas, umas médias e umas ultra curtas, né? Nós mostramos esse desenho aqui para trazer exatamente o exemplo de como funciona a nossa projeção mental, né? As projeções mentais, elas seguem uma baliza, né? Por isso que nós muitas vezes nos encontramos em um dia só. Nós estamos vibrando muito positivamente, em outro momento estamos vibrando muito negativamente, segundo a nossa consciência. Isso é importante, tá? Então a gente tem essas variações. Essas variações são exatamente as nossas emanações mentais, né? Aquilo que a gente de fato é, não aquilo que a gente mostra ser. Muito bem, a gente falou sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre a vontade, tá? Por que eu falei sobre a mente antes? Agora dei um resuminho rápido do que a gente falou nas últimas semanas. Porque a vontade, segundo o Emmanuel, ela é talvez a questão mais importante que devemos pensar, meditar a respeito das nossas potências. Tá? Pela vontade, nós imprimimos o leme das nossas vidas. Isso quer dizer o quê? Que pela vontade nós vamos para a direita, nós vamos para a esquerda, ou nós seguimos para frente, ou nós ficamos parados. Ou até nós voltamos. Tá? A gente dá uma volta e volta para onde a gente achava que era melhor. É pela vontade. E essa vontade, muitas vezes, ela não é percebida pela gente, porque o dia a dia é muito corrido, né? As coisas acontecem muito de sopetão e a gente, às vezes, não para pensar a respeito disso, né? E vontade, meus amigos, não confundam vontade com desejo. Vontade é algo muito mais profundo que isso, tá? Vamos ler um pouquinho, aí a gente vai falando sobre a vontade, né? O Emmanuel diz: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas sessões de serviço. Então, olha que bacana. O Emmanuel está trazendo para a gente uma figura ilustrada para que a gente, para que facilite o estudo, né? Imagine um grande departamento, né? Uma fábrica. E nessa fábrica tem a parte administrativa da fábrica, né? A parte que comanda aquela fábrica. Não é assim que funciona? Tem lá a parte dos suprimentos, tem a parte do atendimento ao público, tem a parte do atendimento ao funcionário, tem lá o refeitório, tem o escritório dos chefes e tem o escritório da administração geral, aqueles que realmente comandam o empreendimento. Muito bem, o Emmanuel está dizendo isso para a gente, que existem departamentos na nossa mente, né? Que nós trabalhamos por departamento. Aí possuímos o departamento do desejo. Então nós temos o primeiro departamento, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então esse é o primeiro departamento, o departamento do desejo, né? Propósito e aspirações são coisas que nos remetem ao hoje, né? São coisas do dia a dia, são coisas que nos definem nesse momento, certo? O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, né? Inteligência, entendam assim, o Emmanuel está dizendo a respeito daquilo que a gente vai acumulando quanto bagagem intelectiva. Por exemplo, a quantidade de livros que você lê, né? As línguas estrangeiras que nós aprendemos a falar, né? Os conhecimentos em geral, de qualquer um deles. E conhecimento é ruim? Pergunto a vocês. É ruim? Conhecimento demais é ruim? É uma coisa que tem sido falado muito hoje, né? Ontem nós assistimos aqui em casa
Vou até fazer um break aqui no estudo. Ontem nós assistimos aqui em casa o filme Divaldo, né? Ele já está aí nas plataformas de vídeo para ser comprado, claro. A gente aluga e assiste aqui na televisão. E é lindíssimo o filme. A história do Divaldo é muito rica, né? O Divaldo Pereira Franco, todo mundo conhece ele no nosso movimento. E é muito bonito, é muito bacana. E em determinado momento, os amigos espirituais que os tutelavam, a Joana de Ângeles e outros ali, recorrem ao estudo, né, à leitura para o Divaldo, para que ele leia mais, entenda mais, porque para falar de determinado assunto você tem que conhecer. E ele, em determinado momento, é uma história conhecida dele, que ele vai fazer uma palestra num determinado lugar e ele, ali naquele momento, ele não tinha nada para dar, né? Ele não conseguia falar por ele, ele estava esperando os espíritos se manifestarem para ele, mediunicamente, conduzir aquela reunião, né? E isso foi uma coisa bastante marcante na vida dele, porque os espíritos diziam para ele o tempo todo: olha, mas você precisa conhecer, você precisa estudar, né? É disso que o Emmanuel está falando, a respeito da intelectividade, né? Da inteligência desenvolvida através dos estudos. Tem um provérbio antigo que diz que conhecimento não ocupa espaço. Vocês concordam com isso? Quanto mais conhecimento, melhor? Eu acredito piamente nisso. Tá? Por que eu estou dizendo nisso? Porque o conhecimento nos leva a muitas instâncias importantes, né? A gente demanda conhecimento o tempo todo na nossa vida, né? Para tudo. Desde uma simples alimentação dentro de casa até a maneira com que você vai criar seus filhos. É preciso de inteligência e estudo para dirigir um carro, é preciso de inteligência e estudo para você fazer compra no supermercado. Sim, precisamos disso. Então, é uma característica que Deus nos presenteou, a questão do desenvolvimento da inteligência. Então, é importante, não é o mais importante, mas é importante. Então, o Emmanuel está dizendo que existe um departamento lá de inteligência, né? A gente trabalha nesse departamento também. Então, vamos estudar, né, para a vida. E continua. O terceiro departamento que ele cita é o departamento da imaginação. Olha só, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Como hoje em dia nós conhecendo o Espiritismo, que o Espírito é imortal, que o Espírito caminha por muitas vidas, né, que a morte não existe. Não é isso que a gente aprende? Como a gente ainda pode pensar que a sensibilidade e o desenvolvimento educativo das qualidades artísticas, por exemplo, não devem ser ou não podem ser, ou eu não vim para isso nessa vida? É uma questão para a gente pensar, não é? A arte, meus amigos, é sensibilidade, nos toca pelas fibras íntimas do coração, né? Então, na arte existem muitas proposições. Às vezes você pode não gostar, mas você escuta uma música de grandes compositores eruditos, Beethoven, Mozart, Bach e por aí vai. E, mas eu não gosto, não entendo, mas não é uma questão de gostar ou entender, é questão de sentir. Naquele momento, a gente está exercitando a nossa sensibilidade. E tem um departamento para isso, o Emmanuel chamou de departamento da imaginação, né? É uma proposição que aquele artista está fazendo para você. Esse departamento é importante, né? Então, reservar um tempo das nossas vidas para a prática desse tipo de sensibilidade. Leituras de poesias, por exemplo. Me recordo de um outro assunto que tem a ver com isso. Uma vez eu assisti um palestrante falando sobre a questão da literatura poética na obra do Chico. Meus amigos, pasmem, ele disse que por volta de 40% do que o Chico produzia
né? Não as cartas consoladoras para as mães e para aquelas pessoas que chegavam ali desarvoradas para receber alguma notícia do além, mas a própria psicografia do Chico foi muito dirigida para as poesias, né? Existem muitos livros escritos exclusivamente por poetas desencarnados que vinham ditar as suas quadras, os seus odes à natureza para o Chico, né? Olha que coisa interessante. E o que a poesia nos propõe, não é? Porque às vezes é muito bonita, é uma métrica perfeita, né? Tem uma combinação ali das palavras, deixa uma rima bonita, mas às vezes não me toca muito fundo, né? Será que nós estamos abertos a essa sensibilidade, né? E o que a poesia provoca em nós, né? O que ela provoca em nós? Ela nos liga, segundo o Emmanuel, às riquezas do ideal. O ideal, meus amigos, o ideal é o objetivo divino, né? São as obras de caráter divino, né? Essencialmente espirituais. Então, as poesias e as demonstrações artísticas, elas têm esse poder. Então, Emmanuel está dizendo que isso também é importante, é um dos departamentos. E ele fala de mais um dos departamentos, ele fala do departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Ou seja, existe ali nessa nossa fábrica virtual, existe ali então um departamento que guarda todas as nossas memórias quanto espíritos imortais. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eu tenho e uso hoje, né, todas as minhas habilidades, tem um departamento que arquiva isso tudo, né? Por exemplo, quanto princípios inteligentes, nós temos a digestão desenvolvida no vegetal, né? Lá atrás existiram alguns vegetais que já absorviam, né? Todos eles absorvem a luz solar, transformam aquilo em energia e a planta cresce, né? Junto com água, né? Então, ali nós já temos os rudimentos desse processo que em nós hoje nós não pensamos para agir, né? Ela simplesmente acontece, está automatizado na gente. Isso está no departamento da memória, né? Memória espiritual, a gente vai trazendo isso, né? Reprodução e muitas outras coisas. Então, o Emmanuel dividiu isso para que nós entendamos que a mente não é uma coisa simples, porém, acima de todos eles surge o gabinete da vontade. É esse ponto que a gente gostaria de chegar. Que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Amigos, a vontade domina tudo. Pela vontade nós seguimos, paramos, viramos para um lado ou viramos para o outro. Ele chama de o leme das existências. Olha só, o Allan Kardec, no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, falou tanto a respeito disso, só que de uma maneira comparativa. Ele perguntava a respeito das paixões. E a gente entende hoje paixão como algo negativo, não é verdade? Você entende hoje a paixão como sendo algo, bom, pelo menos assim, nos dá a entender que a paixão é algo desregulado. E ele confirma com os espíritos, é isso, né? A primeira pergunta que ele traz sobre as paixões é a questão 907. Me permitam ler. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Ou ele quer dizer assim, eu entendo paixão, nós estamos aqui entendendo que paixões são coisas que não são muito produtivas, né, para o ser humano. E é isso mesmo? E olha que os espíritos respondem, não. Não. Desse jeito, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. Ou seja, a paixão é aquilo que nós
ousamos gostar, vamos dizer assim. As nossas paixões são aquelas sensações, ou são aqueles sentimentos, ou um determinado objeto, ou uma determinada atitude que nos atrai, né? As paixões, elas são determinadas nas nossas vidas e são individuais, cada um tem uma, né? Só que ela bem controlada, por quem? Pela vontade, nós estamos falando da vontade. Ela bem controlada pela vontade, ela nos faz caminhar, né? Ela nos faz evoluir. Então, por exemplo, nós aqui nos encontramos nesse domingo de manhã e estamos estudando o livro Pensamento e Vida, não é isso? Já há alguns domingos. São 8h20, 8h30 mais ou menos, a gente continua estudando. E aí, depois dos estudos, a gente agradece todo mundo. E aí, imagina, quando eu vejo já é a noite, né? Quando eu vejo já acabou o dia. Seria uma paixão equilibrada? Veja bem, eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos, tenho casa para cuidar, tenho coisas para fazer, tenho almoço, tem uma infinidade de coisas, né? Infinidade de tarefas e atribuições que me cabem. Muito bem, seria uma paixão controlada se eu passasse o domingo estudando, né? Não seria um excesso? Porém, tudo isso controlado pela minha vontade, entenderam? As paixões, elas não são de todo mal, estudar é ótimo, só que ela tem que ser controlada. A questão 908, como definir o limite então? Né? Kardec pergunta, como definir, onde está esse limite então, onde o que é bom, né? Até onde é bom e até onde é mal, né? As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Perceberam? Então, se aquela paixão, aquele determinado ângulo das nossas vidas, eles estão voltados exclusivamente para um determinado aspecto, né? Se eu simplesmente me viro só para um aspecto da vida, apaixonadamente para esse aspecto, é um cavalo desgovernado, né? Para mim, nesse momento, vai se tornando um mal, né? Eu vou deixando de fazer coisas boas para mim, eu vou deixando de edificar em mim coisas boas e eu vou transformando aquilo numa má paixão, né? Vou transformando aquilo em uma má paixão. Então, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. Então ele quer a confirmação, né? Kardec ali traz a confirmação. Então quer dizer que esse má direcionamento da minha mente, né, do que me conduz na vida, como é que eu faço então? Eles respondem, sim, você pode vencer pelas suas próprias forças. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Perceberam? Pouco esforço? Resposta dos espíritos. Pouco esforço. O que nos falta é vontade. Ou seja, a vontade, meus amigos, ela é soberana, né? É isso que eles querem dizer. A vontade, ela domina o ser, né? Ela nos domina. Eu posso decidir por mim, hoje, agora, algo que seja importante e pela minha vontade manter a minha decisão. Somos nós que decidimos. Não tem ninguém te guiando. Não tem ninguém que possa te dizer o que você deve fazer ou não. Você faz se você achar que deve, né? É pela vontade que nós nos guiamos. E o Leon Denis, eu sempre falo dele, vocês gostam, né? Ele traz uma questão mais prática para a gente no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
na terceira parte desse livro, quando ele vai falar a respeito das potências da alma, ele diz que a vontade é a principal delas, né? Corroborando com o que o Emmanuel disse, né? Que a vontade é o chefe do gabinete, né? É a administração geral da gente, né? Da alma, da mente. Muito bem. E o Leon Denis aqui, ele traça para a gente um panorama muito interessante. Ele diz o seguinte, que há no homem, na alma humana, dois centros de atuação, duas esferas de ação e expressão. Olha só que coisa interessante. Uma menor e outra maior. Ou seja, tem uma que está circunscrita à maior, certo? Na menor se manifesta o eu, né? O eu egóico, né? A minha personalidade ainda vaidosa, ainda orgulhosa, com as minhas fraquezas, com as paixões, né? Que a gente já estudou aqui, com a nossa mobilidade e com a nossa insuficiência. Nós estamos fazendo uma comparação com algo maior que nós, certo? Então nós temos aqui um centro de atuação, um centro nas nossas ações que ele está limitado ao nosso eu, tá? A nossa personalidade. E existe uma maior, muito maior que essa, que circunscreve essa primeira. A outra, ela apesar de ser maior, ela é interna, ela é profunda, ela é imutável e ao mesmo tempo a sede da consciência. A fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Isso é o que nos liga com Deus. Isso é o que é imutável, né? O que não é perecível, é o que fica. Essa é a nossa esfera de atuação espiritual. Então nós temos uma esfera de atuação toda material e uma esfera de atuação toda espiritual. A espiritual engloba essa material. Ela é maior que a material. O que acontece, segundo o Leon Denis, a respeito da vontade? É quando nós focalizamos os nossos desejos e o nosso foco de atuação mais na esfera material, essa esfera circunscrita, essa esfera pequena, essa esfera mutável, né, em detrimento da esfera espiritual. O que eu quero dizer com isso? São as ações das nossas vidas comuns, né? Quando a gente foca os nossos pensamentos nas coisas que estão terminando e estão acabando na vida. O que mais vale para a gente hoje, né? O que mais interessa para o espírito imortal? Nós trocamos os pés pelas mãos muitas vezes, né? A gente, no dito popular, a gente vende o almoço para comer a janta, não é assim? A gente vai vivendo um dia após o outro sem pensar a respeito das coisas, né? A gente parece trator, né? A gente tem uma grande lavoura, ao invés de eu colher aquelas espigas de milho com delicadeza, né? Eu entro com um trator no milharal e vou derrubando todas aquelas arvorezinhas de milho e não consigo colher bem, porque eu vou passando roda em cima de roda, né? Roda em cima de planta. E o que sobra no final? Milho esbagaçado, né? Tem milho sim. Ao invés de, se eu fosse fazer uma colheita, fizesse uma colheita de uma maneira mais branda, mais pacífica, né? Mais respeitosa com a plantinha que me deu o alimento. Então eu teria ali também um alimento mais poderoso para a minha nutrição. Entenderam a figura? Então, o nosso dia a dia importa, porque são as nossas atitudes que vão nos levando a criar as situações da vida, né? As situações que aparecem para a gente, meus amigos, tenho certeza, todas elas foram provocadas por nós mesmos, não tem nada que seja ao acaso. E tudo isso é comandado pela nossa vontade. Tudo isso são os desejos mal cabidos, né? Quando a gente está sofrendo, e os desejos colocados nos lugares certos quando a gente está feliz. Porque nós alternamos felicidade e infelicidade, né? No próprio dia, na semana, na vida.
né? E quando nós nos tornamos felizes, uma felicidade real, ali nós encontramos as nossas paixões bem domadas pela nossa vontade. São os cavalos selados, né? São os cavalos bem conduzidos, né? Quando precisa correr, ele corre, mas corre com segurança. Quando não precisa correr, ele vai devagarzinho, apreciando toda a paisagem. Não é assim que a gente aprende? Tudo isso o Emmanuel está explicando para a gente nesse livro, e o Leon Denis vem trazendo para a gente, dando uma cor para essa questão. Leon Denis diz assim, ó, por uma esfera de atuação, a gente falou da esfera de atuação material e da espiritual. Por perpetuamo-nos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Olha que coisa, né? Qual é o mundo que nós nos apegamos? Em qual mundo nós nos apegamos, né? Que mundo que eu quero para mim? Eu quero um mundo de dor ou quero um mundo de paz, né? E a paz a gente não vai conseguir com as coisas do mundo, entendam isso. As coisas que estão no mundo, elas são para nos servir a caminhar, nos servir a evoluir, não ao contrário. Eu não sirvo ao meu celular, o celular serve a mim, né? Emmanuel está dizendo tudo isso, o Leon Denis está trazendo também sua contribuição. E é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Leon Denis termina aqui a participação no nosso estudo de hoje, dizendo que nós determinamos isso pela nossa vontade. Qual é a esfera de atuação que eu quero para a minha vida, né? Quando eu me convivo com os meus filhos, com a minha mãe, com meu pai, com os amigos, né? Com os queridos do meu coração, eu me conecto com esse eu divino, né? Com aquilo que me projeta para frente, com aquilo que Deus me criou para ser. Ao contrário disso, quando eu me retraio e eu passo a não entender as coisas importantes da vida, né, que são os nossos grandes relacionamentos, a nossa, segundo Emmanuel, a nossa inteligência, né, a nossa imaginação, as nossas aspirações, né? Quando a gente não compreende isso tudo, a gente passa a viver numa esfera mais acanhada. O Humberto Roden, que é um outro artista da palavra, teólogo, muito legal de ler, recomendo muito, Humberto Roden. Ele tem muitos livros, qualquer um deles é bom. Ele fala sobre o ego humano e o eu divino. Olha que coisa legal, né? O ego humano e o eu divino. Ele diz que o ego humano consiste necessariamente na violência, né? Na violência dos atos, na violência do que é espiritual. E o eu divino é a própria mansidão da bem-aventurança que Jesus nos contou, né? Lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus está dizendo ali que quando nós nos atemos pela vontade à esfera de atuação espiritual, nós nos alinhamos com Deus. E quando nós afastamos-nos dessa esfera de atuação e vivemos simplesmente na esfera de atuação material, que é regida pelo ego é egoísmo, né? Eu me sentir o dono do universo, não precisa ser do universo, que é muito comprido, né? Mas o dono da minha casa. Quem é o dono da minha casa? Sou eu mando em tudo, todo mundo tem que me obedecer. Isso é ego, né? Isso é ego. Você vive sozinho? Ninguém é uma ilha, não é assim que a gente aprende? Muito bem. Então isso é violência, né? E Jesus está dizendo exatamente mansidão, passividade, né?
ser pacífico? Para que discutir? Para que brigar? As pessoas têm pensamentos diferentes. Tudo bem, vamos ser mansos. Vamos respeitar a opinião do próximo. A gente tem visto isso na internet, meus amigos. Discussões sem fim, sem fim. Qual é a intenção hoje? Pensa bem, de uma pessoa colocar um post no Facebook denegrindo A ou B? Qual é a intenção de você escrever tudo que você pensa nos pormenores? E esses pormenores são importantes, hein? Nos pormenores a respeito de um determinado assunto, né? Tem muita coisa para ser construída de novo, precisa ser demolida e construída de novo. Nós estamos vivendo um momento para isso. E eu vejo irmãos com tanta facilidade para denegrir imagens de um, de outro, de outro, de um. Não me interessa, não estou dizendo que um é certo ou outro é errado, mas qual é a intenção disso? Como estamos conduzindo as nossas paixões quando a gente faz uma atitude dessa? Eu queria trazer esse meu desabafo aqui, porque eu tenho visto colegas espíritas tomando partido de um jeito completamente desequilibrados. Meus irmãos de coração, de fé, completamente desequilibrados na internet. Jesus, será que a gente não aprendeu nada? Será que a gente não tem ouvido de fato? Ouvidos para ouvir, olhos de ver? Repensem, são paixões mal conduzidas, segundo Kardec. É o cavalo desgovernado. Muito bem. Tudo bem. É pela vontade, Daniel. Todo mundo já entendeu. Agora, como faz? Eu preciso de alguma coisa prática. Nós já entendemos aqui que são esferas de atuação diferentes. Quando a gente pensa como seres imortais e quando a gente pensa como seres mortais, Porque a vida a morte não existe, não é isso que a gente aprende? A morte não existe. Nós continuaremos a vida, da onde ela ficou, Passou o túmulo, eu sou exatamente igual um dia atrás, uma hora atrás. Eu não mudo só porque eu morri, o corpo morreu, Ninguém morre. Então, como eu faço para conduzir melhor a minha vontade? Como eu faço para gerir melhor esse gabinete, segundo o Emmanuel? Questão 919 e questão 919A de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta isso. Kardec pergunta sobre o conhecimento de si mesmo ao Espírito Santo Agostinho. E o Santo Agostinho diz: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E ele dá a dica prática. Faça o que eu fazia quando eu estava aí na Terra encarnado. Todas as noites eu passava a minha mente, olha a mente, meus amigos, em revista. Eu pensava em todas as atitudes que eu tinha tido durante o dia e colocava elas numa balança. Então eu pensava assim: essa atitude que eu tive com o fulano foi uma atitude boa? Essa atitude que eu tive com o ciclano foi uma atitude boa? Como é que eu me comportei na internet hoje? Como é que eu me comportei com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, com o meu vizinho? Olha tanto que é importante o vizinho, Como eu me comportei com o governo hoje? Como eu me comportei com a sociedade? E o meu animal? O animalzinho que eu tenho em casa para cuidar dele, como eu me comportei? Então o Santo Agostinho dá um ensinamento prático para a gente. À noite, quando ele ia dormir, ele passava em revista os seus pensamentos. Ele passava em revista o que ele tinha feito naquele dia. A sua mente, a sua consciência. E ali ele pesava as atitudes que ele trazia. O que eu estou fazendo da minha vida?
Quais foram as minhas atitudes? Eu tive um pensamento bom para com esse meu colega, meu amigo, minha irmã, meu pai, por aí vai? Tive um pensamento bom? Eu posso melhorar? Nos conhecendo. E essa é a proposta da doutrina espírita, conhecer-se a ti mesmo. Conhecer-se, desvendar-se, sair dessa esfera material que nos acanha, né, que nos reduz, e abrir isso, abrir, tirar isso de dentro da gente, está dentro, está incrustado, né? E a gente vai terminando. A Ivani gosta, porque não deu para ler quase nada, né, Ivani? Ficou muito por ler ainda do capítulo 2, mas é porque o assunto realmente é palpitante, né? O assunto é extremamente importante, porque ele faz referência às nossas vidas comuns. Percebem? O Espiritismo, ele só é bom, só funciona quando ele nos ajuda na prática. O Espiritismo teórico é só para inglês ver. O Espiritismo teórico é colecionar livros. E não é a nossa intenção aqui hoje. Nós estamos aqui para trazer mais perguntas do que respostas, para que a gente repense a respeito das nossas vidas. É espiritismo prático. Eu aprendo e saio para me provar. Eu subo a montanha e desço agindo. É isso, tá? No livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, lindíssimo esse livro, conta várias histórias do Chico que esse amigo dele foi colecionando durante a vida. E ele conta um caso, é sensacional, é sobre um espírito que se comunicava em Pedro Leopoldo ainda, quando o Chico trabalhava, só ele e o irmão praticamente, tá? Porque as pessoas deixaram o trabalho por fazer. E esse espírito chamado Joaquim Timbira, olha só, Joaquim Timbira se comunicava lá no centro em Pedro Leopoldo. E um dia chegou uma mocinha nova, em muito desequilíbrio. A moça estava assim, tinham muitas entidades em volta dela, deixando a mocinha transtornada, desarvorada. E o Joaquim Timbira passou a se comunicar pelo Chico ali, né? Segundo o nosso Ramiro Gama, ele exatamente... Qual que é a palavra que ele usou? Eu quero usar a palavra que ele usou. Me permitam ler. Incorpora-se no Chico, né? Eu estou usando a palavra que ele, Ramiro Gama, usou. Então, o Joaquim Timbira incorpora-se no Chico. E o Chico passa a falar pelo Joaquim Timbira. E aí o Timbira, ele naquela reunião ali pequena, né, a moça totalmente obsidiada ali, ele diz o seguinte: meu filho, falando pro irmão do Chico, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores. Entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a mocinha estude, compenetrando-se dos seus deveres, né? Olha só, o irmão do Chico, ele estava ali, o José Xavier, ele estava ali tentando, direcionando todas as energias dele, de dialogador, né, as energias fraternas dele, para aquelas entidades que estavam obsediando a moça, né? E aí, esse Joaquim Timbira, esse espírito, incorpora-se no Chico e ele diz pro irmão do Chico: olha, pensa bem, você está falando para esses irmãos, mas eu estou te mostrando uma outra coisa, um outro lado, né? E a mocinha?
a mocinha não está estudando, a mocinha não está se desenvolvendo. E ele ainda afirma, a moça é médium, ou seja, realmente aquele desequilíbrio está sendo conduzido por outros espíritos, a moça está mediando isso, né? Sim, sim, respondeu o irmão do Chico. Então, penso que estou certo procurando encaminhar a verdade nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento. Ou seja, ele insiste. O irmão do Chico insiste em doutrinar, né, ou conversar com aquelas entidades que estavam criando na mente da mocinha, pela vontade, todo aquele desequilíbrio. E aí o Timbira diz para ele, José, presta atenção nisso, pessoal. José, toda a caridade feita com a boa intenção é louvável diante do céu. Nós estamos percebendo isso em você. Isso é louvável. Mas, que será melhor? Curar feridas ou espantar moscas? Curar feridas ou espantar moscas? Por que que existem as moscas? Porque tem ferida. Causa e efeito. Olha só que ensinamento, né? Essa é a história do Timbira, do espírito Timbira. O que é mais fácil, né? O que é mais fácil, não. O que é mais produtivo? Ficar simplesmente espantando as moscas ou curar as feridas? E onde estavam as feridas? Na falta de educação mediúnica, na falta de educação intelectiva da mocinha. Era isso que o Espírito estava dizendo ali, né? Então, era muito mais importante a gente tratar ali a falta do desequilíbrio da moça, né? Pelo trabalho dela com ela, né? Que ali os espíritos que estavam obsediando não aproximariam-se mais, né? É por isso que a gente vai aclarando as nossas ideias, as nossas mentes e vamos construindo todo esse edifício que a gente não vê, né? Que a gente não enxerga, mas os espíritos vêm e estão vendo, né? Tudo que a gente está provocando aqui. Certo, meus amigos? Então essa era a nossa intenção hoje. Esperamos que tenhamos cumprido, né, os nossos estudos. São reflexões importantes, né? O que comanda as nossas vidas, o que comanda as nossas existências. Deixa eu só ler aqui a Isabel. Oi, Isabel, tudo bom? Ela diz assim: ainda não aprendemos a praticar o que estudamos. Foge do entendimento diante de sentimentos fracos. Muito bem, falou muito bonito, Isabel, né? E a gente ainda não pratica o que a gente estuda. É isso mesmo. Tanta dificuldade, né? Tanta dificuldade. E eu sempre digo que a nossa consciência, ela vai sendo desenvolvida, né? Nós vamos nos conhecendo. E nós só somos responsáveis por aquilo que nós conhecemos. E eu diria para você, hoje nós já conhecemos bastante, né? Então nós nos tornamos responsáveis, sim, tá? Nós somos bastante responsáveis. Gente, um beijo para todo mundo, um ótimo domingo para vocês, que todos tenham uma semana abençoada e a gente se encontra nos próximos estudos, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado.